Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas complicados da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Meu nome é Laila, eu sou advogada especialista no direito das famílias e sucessões e você pode me encontrar nas redes sociais sob o @LailaProcope. Compondo esse podcast comigo, temos mais duas especialistas, uma planejadora financeira e uma psiquiatra. Olá, eu sou Raiza Torres, planejadora financeira, e você pode me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Eu sou Ana Gabriela Pettinelli, sou psiquiatra, e você pode me encontrar nas redes sociais no @AnaGabrielaPettinelli. Lembrando que você também pode encontrar esse podcast nas redes sociais com @Diálogos Autênticos e também nas plataformas de podcast. Gente, começando o nosso episódio. Tema polêmico, casamento não é conto de fadas. A gente tem essa fantasia de que amor segura tudo, que é sociedade, que é parceria. Só que isso não basta. Eu já vi muito casamento que tinha amor e pro ralo porque as pessoas não se organizaram, nem emocionalmente, nem juridicamente, nem financeiramente. Principalmente financeiramente. A parte do dinheiro Divórcio, né? É a maior causa de divórcio. Exatamente. Mais de 60% dos divórcios são por falta de organização financeira. Exatamente, gente. Quando falta ali na mesa, né? O conflito, ele vem. Eu não sei se vocês sabem, mas tubarões em regiões que são tranquilas, que têm abundância de alimento, eles disputam território jogando água um no outro. Quando falta, a conversa muda. E não tem fonte, porque isso veio das vozes da minha cabeça. Eu li isso em algum momento na adolescência e gravei. Mas acontece, de fato, mesmo com que seja uma financeiro. analogia, é uma analogia bastante válida. Faz sentido, Porque né? é isso. É isso. Enquanto tá tudo funcionando, tem algumas questões, mas tá tudo certo. A hora que as coisas começam a se desorganizar de verdade, aí a conversa muda. Nossa, muda muito, gente. Inclusive, Raiza, o que você pode dizer pra gente sobre os casais que estão planejando se casar? Como se preparar para juntar essas finanças, fazer ali aquela reserva de oportunidade, dividir o que cada um paga, ver os gastos mesmo, porque eu acho que muitas pessoas casam sem entender o custo de vida que elas têm. A maioria, assim, não sei exatamente o percentual, mas a maioria das pessoas planejam o casamento já se endividando. E isso é um erro gravíssimo. Porque o casal tá ali, começando uma vida juntos, não se planeja, não conversam da vida financeira, do que cada um ganha, do que cada um vai contribuir, qual percentual cada um vai poder contribuir com a gestão da casa. Organizam ali uma big festa, um gasto gigantesco com festa, se endividam, entram pro casamento com essa dívida da festa e com uma dívida que é ainda pior, que vai levar de 25 a 35 anos para ser paga, que é um financiamento de um imóvel. Porque a maioria dos casais casam com o sonho de ter a casa própria. Então, assumem aquela dívida ali do financiamento, que é uma dívida, gente. Já falei isso aqui várias vezes. Financiamento não é investimento até que você quite. O imóvel não é seu. Então, você tem uma dívida. Qualquer dificuldade que você tem e você precisou parar de pagar aquilo ali, você vai perder o seu imóvel. Não, e além disso, tem a festa, aí eles vão mobiliar a casa, não se planejam, vão escolher a casa. Escolhe ali a casa, o bairro, mais ou menos, a parcela que cabe, não calcula. Parcela que cabe. A parcela que cabe Hoje. Exato. Hoje. E nesse limite, porque se aumentar o condomínio, ferrou. E no limite, assim, por exemplo, não pensa assim, não, eu posso gastar do meu orçamento até 45%, 50%. Estourando ali 50% do meu orçamento com despesas fixas, que vai entrar a prestação da sua casa, alimentação e as despesas da casa, como luz, água, condomínio, IPTU, que são despesas fixas que você tem que ter, que não tem como cortar. Tem que estar dentro do seu orçamento ali de 50%. A pessoa vai ter uma renda ali de 8 mil e ela assume um financiamento de 4.
É 50% da renda, só E ela não na comeu, não prestação. dormiu, não nada, né? E aí isso vai virando um transtorno emocional, assim, já no início do casamento. Aí vai vir o primeiro filho, precisa do quê? De um carro. de um carro. Financia o carro também. Financia o carro também. Aí hoje um carro popular, 100 mil reais, gente. Brincando, um carro popular hoje tá 90 a 100 mil reais. Uma prestação de um carro desse vai mais 1.200 a 1.500 reais por mês. Muitas vezes, quando nós vemos de fora esses casamentos, parece perfeito. É uma casa bonita, é um casal alinhado, os filhos estão numa escola boa, aquela coisa. E o pau tá quebrando lá dentro. A saúde mental tá indo pro ralo. Indo pro ralo. Porque ninguém se planejou, ninguém E o se casamento organizou. junto. E o casamento junto. Casamento junto. Até porque, assim, as pessoas, às vezes, acho que a gente bate muito na tecla do se planeje, se organize. Mas, assim, as pessoas não levam em conta coisas básicas. Não é só assim... e aí, acho que passa muito pela questão financeira, né? Do que a Raíssa tá falando. Não é só, eu ganho 5 mil, meu marido ganha 5 mil, então juntos a gente ganha 10. Ok, o que vocês têm de parcela prévia? Isso aí é bruto? É líquido, né? Tem essa conta toda. Tem. Só que as pessoas às vezes esquecem de calcular isso e de calcular outros perfis de comportamento. E aí a gente entra né, nessa questão, por exemplo, perfil de compra, perfil de gasto, impulsividade. E até a vivência dessa pessoa antes dela casar. Qual foi a experiência financeira dela para ela chegar nesse casamento? Qual que é a bagagem que ela vai trazer para esse relacionamento? Dos tabus e da vivência e do que ela teve ali de contato com o financeiro, com a vida financeira que ela vai trazer de bagagem. Você tá em casa ali, na paz de Deus, casou, tem um mês, chegou em casa, as contas, ok, tá redondo. Aí você chega em casa e seu marido comprou um computador gamer de 15 mil reais. Ele não te falou, era o dinheiro dele, porque ele tá vivendo com isso. Faltou diálogo, faltou planejamento financeiro. Ou então o contrário, o marido um computador chegou... de 15 mil reais. Não. Pode ser um celular. Base da Mac de 300 reais que Exato. você comprou. E ele falou, mas passa na cara? Exato. Não é valor pra ele, muitas Exatamente. vezes. Assim como o computador gamer não é valor pra gente. esposa, pra mim, né? Então, E às vezes pequenas coisas. É assim, gente, de 30 em 30, se... sai uma parcela de um cartão, um cartão de 5 mil reais. Sai. Aí tranquilamente. Gente, é muito tranquilo. E é o que De eu 30 falo em muito 30, com de os 50 meus em 50, clientes. dá 5 mil reais. Uma E aí, fatura. aquelas pequenas compras de impulsividade, então, comprar por ansiedade, comprar por impulsividade, comprar pra suprir alguma brecha emocional, às vezes tá cansado, tá estressado. Sabe o preferido da Raiza, que é aquela plataforma que a gente pede comida? E aí você chega desgastado do trabalho, todo dia fala, eu mereço uma comfort food. Vou pedir aqui uma pizza, uma coisa que eu fico bem no final do mês. Exato. E assim, de fato, o que a Ana falou de 30 em 30, de 50 em 50, você tem um cartão de crédito que gasta 5 mil reais por mês, isso é uma dívida em 12 meses de 60 mil reais. Que você tem tanto parcelado ali, que ao longo de um ano você está com uma dívida de 60 mil reais e você não se dá conta disso. Você não sabe nem pra onde foi. Nem Ana, pra onde foi. A gente vai precisar marcar uma consulta, porque a fala da Raiza me deprimiu. Muito. Fiquei deprimida. Mas é Nossa. isso. É isso. São aquelas pequenas Sua planejadora coisas. financeira está precisando puxar a sua orelha, né, dona Laila? Mas é isso, Nossa, gente. mas doeu na alma, tá? Porque é isso. É 30 reais aqui, é um brinco aqui, é um perfume dentro do Uber. Ali, uma sandália que, mas eu parcelei ela e vai ser em 6 vezes, eu não vou sentir. Mas aí tem o perfume, a bolsa, a sandália, a roupa, o não sei o quê, a comida que você pediu do delivery. Deu 5 mil reais. Aqui, e aí, você tava contando que você ganhava, que vocês dois ganhavam 10, mas 5 foi no cartão. 5 foi no Então você só sobrou 5. 4 foi no financiamento. Exato. Sobrou só 1.000.
como é que você vai comer? Como é que você vai comer? Como é que você vai comer? Pagando como é o que você vai mínimo pagar? do cartão. Como é que você vai pagar as outras despesas todas? Ou Sim, seja, como é que fazendo você vai- dívida. Fazendo Como dívida. que você vai ter os momentos de lazer? Porque é fundamental pro emocional a gente ter momento de lazer. crucial. Então, até isso, né? A Laila, minha cliente, ela sabe que a ferramenta que eu indico, a gente determina percentuais, inclusive para saídas e lazer. Que é fundamental pra gente, pro nosso bem-estar e pra gente conseguir ter uma relação boa ali com o nosso financeiro, ter o percentual do lazer mesmo, pra gente gastar com o que a gente quiser. Mas isso tem que ser bem cuidado. Sim. Tem que ser bem cuidado. Porque Senão senão acaba. Não tem. Aí você vai ficar apagando A incêndio. gente tem que conseguir controlar esse percentual ali, porque senão não justifica, não faz sentido todo o trabalho Exatamente. ali que a gente tá E aí, fazendo. até direcionando pra você, Ana, uma coisa. O comportamento das pessoas é diferente. Então, um caso ali, e o cara, ele odeia cozinhar. A mulher odeia cozinhar. Antes era a mãe, a empregada doméstica da mãe que fazia, que é muito comum, né? Quem morou com os pais até mais tarde. Nossos pais, eles têm Se uma vida viraram, mais né? confortável até, né? Antigamente era outro cenário. Então, a gente nossos pais têm alguém para cuidar da casa. Não é a nossa realidade todo dia ali. E aí eles casaram, estavam acostumados. Como que vai ser esse diálogo do tipo, olha, a gente vai ter que gerenciar isso aqui, não dá? Imagens de dor e sofrimento. Tá. Porque provavelmente, geralmente as pessoas fazem isso e provavelmente, né, quem tá assistindo fez isso em algum momento. Se não alinhou o financeiro, não alinhou as funções da casa, mas mais do que alinhar as funções da casa, porque eu posso virar pra você e falar assim, Laila, eu odeio lavar louça, você lava a louça então. Aí você fala assim, eu também odeio lavar louça. Não alinhou as expectativas. E aí? Eu também odeio Nenhum lavar dos louça. dois nunca. Assim, não. Ou então assim, eu nunca lavei roupa em casa. Eu também não. E aí? Nenhum dos dois. Não Ninguém vamos sabe fazer. por onde começar, não vamos fazer? Vai jogar a roupa fora depois de usar. É a Não tem famigerada maturidade emocional, que tem que ser Exato. trabalhada. É. E a aí você tem que expectativa, entender- né? Eu acho que a gente gera uma expectativa e o problema das frustrações são as expectativas que a gente cria. Sim. E não só isso, porque tem a ver não só com a sua expectativa, mas com você conhecer a outra pessoa fora dessa imagem do encantamento. Ai, tudo é lindo e maravilhoso. Não, pera lá. Como é que essa pessoa foi criada? Porque uma pessoa que tá acostumada a ser, por exemplo, Servida. exatamente, era essa palavra que eu ia usar e acho que eu ia voltar num ponto assim. Geralmente as pessoas que têm um padrão de desenvolvimento mais voltado, por exemplo, para uma carreira acadêmica, têm o hábito de serem mais servidas em casa. Porque às vezes os pais assim, não, deixa que eu faço, você tá estudando. E isso tem um peso cultural, por exemplo, na nossa sociedade. Essa pessoa, muitas vezes, não sabe fazer atividades domésticas, não está acostumada e aquilo não está no ritmo de vida dela. É. Então, ela não sabe quanto tempo aquilo demanda. E aí, ela não consegue fazer as duas coisas. Ela não consegue seguir a vida profissional e acadêmica dela e gerenciar uma casa. Porque aquilo não está organizado na rotina dela. Mas não adianta você ter a expectativa de que essa pessoa que a vida inteira foi servida para que ela pudesse focar em alguma coisa, vai falar assim, não, a partir de hoje a gente vai casar, vai morar junto, ótimo, e agora a gente divide tudo pela metade. Observe a pessoa antes de casar e Exato. acredite naquilo que ela tá te mostrando, E um que a gente ponto ignora. que eu acho que é importante é os dois terem morado sozinhos antes de casar também. Isso faz diferença. Faz muita diferença. Faz Tanto para muita mulher diferença. quanto para homem. Porque a mulher, ela aprende as coisas de casa e o homem entende que a roupa não vai pra lá, pra máquina sozinha, que a louça não vai pro armário sozinho, que a louça não sai da pia sozinha. Então, principalmente pros homens, que eu acho que tem maior dificuldade. Eu sou mulher, vocês também, acho que vocês podem falar, eles têm mais dificuldade de entender a rotina de uma casa, que tem que pegar e fazer. Quando ele mora sozinho, ele entende. porque E valoriza ou ter uma pessoa pra fazer, É. ou valoriza quando a mulher está Sim. fazendo. E é porque é isso, socialmente, geralmente essa pessoa que é mais servida, na maioria das vezes, é um homem. É. As meninas é assim, primeiro brinquedo que você ganha é o quê? Panela, boneca. Panela, boneca, é pra Já é ser da mãe, natureza, é. limpar a casa, fazer comida. Então é uma coisa que a gente vem sendo treinada a vida inteira pra fazer. E geralmente o homem não tem esse processo, na média, né? Assim, tem suas exceções, né? Mas na média o homem não é treinado pra isso. Geralmente ele é treinado pra ter uma carreira
uma vida fora de casa. Então ele vai ter uma profissão desde criança. Você vai ser o quê? O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser médico, advogado, engenheiro, qualquer coisa que seja fora de casa. E aí eles não têm essa noção nem de tempo, nem de necessidade, nem de importância, nem de quantidade de esforço. E isso eu acho que é muito também do que a gente viveu com as nossas famílias. Porque é o que a gente já cansou de falar, né? Criança aprende muito mais por exemplo do que por fala. Nesse ponto eu devo dizer assim, que eu sou uma grande de uma exceção, porque minha mãe, ela tá longe de ser uma dona de casa, ela trabalhava assim, ela não botava o pé em casa, então tinha a moça que cuidava da casa e era amiga da minha mãe. Se não fosse ela, hoje eu não saberia lavar uma roupa, porque ela me ensinava a fazer. Mas mesmo vindo dessa realidade, em que eu não caberia nesse espaço de dona de casa, porque nunca foi cobrado isso de mim, hoje eu tava mandando mensagem pra Ana, assim, até com a veia do olho pulando, que eu falei assim, Ana, meu marido acabou de abrir um pacote de pão de hambúrguer. Ele abriu, deixou aberto, pegou um pão, olhou no fundo dos meus olhos e me perguntou: se eu deixar na bancada, vai dar formiga? O pacote aberto? Sim. Aí eu falei, tem que fechar, né? Além de dar formiga, resseca o pão. Fecha aí. Por favor. Mas é isso, Essa tem diferença, a ver com como cada um foi criado. Porque, por exemplo, você não teve algo assim, naquela coisa, né, da sua mãe te trazer tudo isso mastigado ali pela cópia, mas você tinha alguém que tinha um referencial. E aí, por exemplo, você falando isso, eu lembro que eu vejo em casa que é o extremo oposto. Eu chego em casa, e se o João estiver em casa antes de mim, eu vou chegar, a louça vai estar lavada e as coisas vão estar organizadas. Mas porque a criação dele foi assim. Diferente. E ele morou sozinho também. Ele morou sozinho, mas mesmo quando ele morava na casa da minha sogra, eles tinham funções claras, assim, tipo... não, e aí, inclusive, teve um momento em que ele morava sozinho, a minha sogra morava numa chácara na zona rural da cidade, ele morando na zona urbana, pra fazer faculdade, a máquina dela quebrou. Ela levou todas as roupas pra ele, entregou pra ele lavou, dobrou, entregou dobrado. Pra ela. O Abel, ele só fez isso porque ele foi ensinado antes. meu marido, ele morou sozinho também, mas ele é aquele tipo de pessoa que, se ele quiser comer muito, ele nunca compraria um pão. Mas se ele quisesse muito comer um pão, ele vai na padaria, ele compra um pão e ele come esse um pão. A comida vai estar congelada. Se ele quiser comer uma coisa diferente, ele compra comida para aquilo, não vai ficar guardada e é isso. Então ele não tem esse tipo de cuidado. É curioso? Mas é um perfil comportamental interessante, porque é isso. A partir do momento em que você é uma pessoa que pensa no futuro, planeja, ele é uma pessoa que pensa assim, eu quero comer isso agora, eu vou comprar isso pra agora, e aí não tem, por exemplo, desperdício. Porque exatamente. Ele comeu agora. Ele fica revoltado quando perde alguma coisa que eu comprei. E aí são perfis completamente diferentes. E aí é aquilo. Qual é a expectativa dele em relação a você e sua em relação a ele nesse contexto? São coisas que a gente vai tendo que alinhar no dia a dia. Exato. Mas isso tem que ser visível. E precisa ser conversado. Exatamente. E às vezes só aceitar. Realinhado. Às vezes eu a acho gente que tem que só fazer aceitar. Depende. Eu acho que chega Por um exemplo, momento, se você só aceita, que estoura. vai estourar. Mas eu aí acho, eu não a gente concordo tem que aceitar, com só o aceitar. A gente eu tem que acho aceitar tem que alguns ter... limites das pessoas. Por exemplo, o Abel não poderia exigir de mim que eu fosse super organizada. Eu sou a pessoa que vai pegar e vai tacar o sapato ali na entrada, vai pegar o blazer, vai colocar na camisa, vai colocar na cadeira. E é isso. E aí eu já sei que ele se incomoda, eu não vou fazer isso na hora, mas daqui a um tempo eu vou fazer. E aí a gente cede cada um pouco e vai ajustando. Mas ceder um pouco e ir ajustando não é só aceitar. Porque só aceitar é não dizer nada, não fazer nada com isso e não mudar nenhum comportamento. Isso é um problema. Sabe? Isso é um problema. Isso é um problema. Um problema grave. É um problema grave. Porque quando vem como um conflito cabuloso, sinistro. É um conflito gigantesco por micro coisas. E vão juntando micro coisas que transborda. Chega um momento que vai transbordar ali e aí você vai começar a despejar tudo que te incomoda, tudo que tá errado ali, que tá ruim, numa coisa que... A minha mãe que fala isso, ela não briga... Polêmica. Só um minuto. Ela não briga com meu pai porque ele deixou a pasta de dente aberta. Ela briga com meu pai porque tem 20 anos que ele deixa a pasta de dente aberta. É isso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta... Vou fazer pra vocês uma pergunta polêmica. Se você estivesse trabalhando com alguém
e essa pessoa fizesse uma coisa que te incomoda muito e que tá ali, que pra você é uma coisa negativa fora do contexto, você daria um feedback? Sim, depende da situação. Eu acho Não, que depende uma da coisa posição em pequena. que eu estivesse, que a pessoa estivesse. Uma relação de equidade, que é o que a gente espera num relacionamento. Dos meus pares de trabalho, né? É. Se fosse um erro de... E aí É uma já coisa vou que te entrar- incomoda, mas a gente tá falando de micro coisas. Lembrem-se que Eu a gente tá falando de micro coisas. analisaria o perfil da pessoa, porque às vezes a pessoa não eu vai não necessariamente receber falaria como uma também. coisa positiva. Também não... Por exemplo, tem uma colega minha que trabalha muito comigo, Adriane. A gente tem estilos de escrita completamente diferentes. Ela é mais desprendida ali da forma de escrever. Ela escreve de forma mais breve, muito objetiva. Me incomoda, às vezes, quando eu lia as petições. A gente trabalhava junto, eu lia e falava... Eu falava assim, é chatice minha, tá ótimo, tá perfeito, não tá errado. Me incomoda, mas não vale o apontamento. Mas é uma coisa assim... Vamos pra uma coisa mais prática. Acho que a minha pergunta ficou muito abstrata. A gente divide uma mesa de trabalho. Eu chego, coloco minhas coisas aqui assim. Ok. Será pontuado, com certeza. Na primeira vez com delicadeza, na segunda eu vou ameaçar de esfregar sua cara no chão. O ponto é... Eu fiquei irritada de você fazer. Exato. Nossa. Aí a pergunta é... Se você daria um feedback pra um estranho, por que você não pensa em fazer isso com a pessoa com quem você se relaciona? vive, né? A pessoa com quem você divide a vida. Não, mas isso eu faço. Entendeu? Eu fazia, inclusive, Então, com a mas Bel. as pessoas às vezes não fazem. É, As pessoas às vezes não fazem. de fato. E As pessoas aí, não fazem. inclusive, o tom em que a gente usaria pro estranho, geralmente é muito mais brando, muito mais calculado, do que com a pessoa... Tipo, do tom que a gente usa com a pessoa da A gente dentro de tende a casa ser do dia a dia. grosseiro em casa. Tem. E aí, aí é que mora o erro. É. Porque a expectativa é sua, o incômodo é seu. Ok, a pessoa invadiu o seu espaço, incômodo. Você pode só colocar as coisas mais pra lá. Porque é assim, é nesse tom que provavelmente você falaria com o estranho. Então, de novo esse negócio aqui em cima. Por quê? Lá no nosso grupo, a Patrícia, ela sempre invade o meu espaço. Ela sai colocando as coisas na minha mesa. E aí eu falo... Mas tá passeando esse negócio aí. Aí ela vai e sai tirando. Agora, se fosse o marido... Já ia chegar com os Dá dois pra tirar esse esse negócio? Dá pra tirar? Eu já te pedi ontem, você vai fazer isso de novo? É isso. A voz Você até falou esse muda. negócio da pasta de dente. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar no meu casamento. Porque no início do meu casamento, meu marido só deixava a pasta de dente aberta. E me incomodava profundamente. Gente, E a gente precisa treinar, principalmente os homens, precisam ser treinados. Então foram coisas, por exemplo, a pasta de dente, a tampa do vaso sempre fechada. A tampa do vaso é uma batalha que eu ainda não venci. Vai vencer, não desista. Eu tenho um mini homem lá agora que eu tenho que ensinar ensina ele. a fazer xixi sentado, ele que tá resolvido o problema. Gente, Meu marido acha um absurdo isso, fazer xixi sentado. Da nossa geração, mas é saudável, não Mas é? é saudável. Pois é. A gente, homens costumam não fazer, às vezes, esvaziamento completo da bexiga. Porque fazem em pé. Porque fazem em pé. E sabe outra coisa também? A gente não ensina os meninos a se secarem depois de usar o banheiro. Tem que secar, né, gente? Tem xixi ali. Agora a gente tem que ensinar também não seca na frente do seu coleguinha. Você tem 7 anos, ele vai tirar um sarro da sua cara. Acontece, vamos evitar o bullying. Mas tem questões... E aqui eu trouxe fatos reais, tá, gente? Sim. Não foi inventado, Sim. não. Isso eu lembro da minha adolescência. E aí, O pessoal comentando. esse é um detalhe de criação das pessoas, né? De como essas pessoas foram criadas, como é que elas estão acostumadas a viver ali, de expectativas que elas têm. E são pequenas coisas, mas assim, fulano foi criado desse jeito, então é assim. Gente, vamos lá. E aí eu vou fazer outra pergunta polêmica. Ana Gabriela, isso é síndrome de Gabriela? Talvez. Você fez xixi, sei lá, por algum motivo, escorreu xixi no seu pé. Você lava o pé ou você só balança o pé e sai andando? Bom, se eu tô na rua, eu vou ter que passar só um papelzinho pra secar até chegar em casa. Vai ficar desesperada. Se você não tiver indo pra casa, você vai comprar um lenço umedecido, você vai dar um jeito, você fala, meu Deus, eu tô imunda, fedida. É uma analogia bastante simples do que eu tô dizendo, do que eu tô querendo dizer. Você só mudou a parte do corpo. Só muda. Gente, é imundinho isso, gente. Homens, façam xixi sentados e se limpem com papelzinho. Vamos evitar um câncer de pênis. Exatamente. A maior causa de câncer de pênis é má higiene, gente. Gente, eu fico chocada com isso. Vocês sabem que tem gente que
toma banho. Fui lá, tomei um banho. E não se seca. Seca tipo aqui em cima e só bota a roupa por cima. Aí vai ter o quê? Hidrocélise. E como que eu sei disso? Porque o nome da minha avó é Diocele. Ai, meu Deus. E a gente ficava zoando que as pessoas iam ter Diocele. O dó. Ai, que horror. O dó, gente. Maldade. Vocês eram crianças que faziam bullying. Com a própria avó. Vou ter Diocele, se vocês não se Com a própria avó. Ainda bem que foram os netos e não os colegas do tempo de colegial escola, dela, que ia ser muito pior. Ia ser bem pior. Gente, mas vocês falando aí, como eu fiz essa piada, e eu lembrei sobre as grosserias que a gente faz no casamento que acontecem. E tem um vídeo que é mais antigo, um meme, que eu acho que ilustra isso muito bem, não sei se vocês já viram, que é aquela policial que tá aprendendo a falar pro cara ficar deitado no chão, mão na cabeça. Ela fala, vai pro chão, mão na cabeça. Aí o superior dela fala igual você tá falando com o seu marido. Ela, mão na cabeça, rapaz! Deita agora! Deita agora! E é isso, gente. A gente É porque a gente tende a fazer as coisas de maneira mais impulsiva, mais solta e mais natural, de acordo com as nossas sensações e sentimentos, sem raciocinar, sem medir, quando a gente tá num ambiente mais confortável, com pessoas mais próximas. E eu acho que Mas a isso pode questão gerar um ambiente desconfortável. da Isso é um intimidade, né? Sim. A gente vai tendo a intimidade, tanto que a gente brinca, né? Não dê tudo menos intimidade. Porque quando você dá intimidade, a pessoa se abre mesmo e ela vai ali. E é um limite que a gente tem que saber dosar, Só nem que abrir mão há um da limite intimidade. entre intimidade e falta de respeito. Falta de respeito. Exato. E essa linha é muito tênue. É muito tênue. E entender também que a pessoa é outra pessoa. Você não pode apenas ser grosseiro e mal educado e falar o que vem na sua cabeça. Tem que ter esse ajuste. E, Ana, assim, como psiquiatra, já tá ali o casal, já tá instalado, já tem esses conflitos e é muito difícil mudar padrões. É super difícil. Como você acha que uma pessoa poderia fazer esse tipo de ajuste ali? Se observar, perceber. Eu já vi alguns exercícios por exemplo, tente observar aquela situação de fora, como uma terceira pessoa que às vezes fica óbvio. Ou pense se você agiria dessa forma com outra pessoa observando ou com outra pessoa. Mas na sua prática, tem algum exercício? Olha, assim, falar que tem uma receita de bolo mágica, né? Nunca tem, mas tem algumas coisas que ajudam. Pensar se você falaria isso com um estranho, ou dessa forma com um estranho, é um ponto. Porque a gente tem esse hábito de ser mais polido, mais controlado na presença de um estranho. Isso é uma coisa. Mas, às vezes também, entender por que aquilo te incomoda tanto. Porque, assim, ok, né? Uma invasão de espaço igual que eu simulei aqui, uma coisa. Mas, às vezes, são pequenas coisas. E por que aquilo te incomoda tanto? Em que lugar aquilo te incomoda? Sabe? Porque, às vezes, é assim, é no sentido de uma coisa muito pequena, mas que te remete a algo lá de trás. E aí, tem alguns exemplos, assim, às vezes a gente vê na prática clínica, não, mas meu marido comprou um computador caríssimo, gamer, aleatório, assim, não é uma coisa que você citou aqui. Por que isso te incomoda? Beleza. Você tá tendo seu momento de lazer? É porque tá apertando orçamento? É porque tá apertando orçamento? Ou não tá e só te incomodou? Por que incomodou, né? Porque às vezes não é. Às vezes não é uma questão de custo, às vezes não é uma questão de tempo. Mas assim, ele tá fazendo isso pelo lazer dele. Você tem momento de lazer? E você isso tem tá momentos... no seu cronograma, porque isso tem que estar na sua agenda. O momento de lazer, ele tem que existir na sua agenda, ele tem que ser uma atividade semanal da sua vida. Gente, e ter vida além do casamento, ter uma rede de apoio. Fundamental. E isso tá ali no lazer, é fazer outras coisas para além daquele relacionamento ali. Isso te torna interessante pro seu parceiro. Senão você fica chato. Você vai encontrar a pessoa e ela já sabe o roteiro. E isso muda algumas outras coisas no relacionamento. Se eu, por exemplo, eu gosto de ir pro shopping. O João não gosta. Você não vai deixar de ir porque ele... Mas é aquilo. Não gosta. Se eu falar assim, eu vou pro shopping, eu vou chamar a Raiz e a Laila, a gente vai pro shopping, vamos ir pro shopping um dia à tarde e tal, ele vai fazer as coisas dele. Eu gosto de dançar. O João não gosta de dançar. Eu vou sair pra dançar com as minhas amigas, vou... Ok.
Agora, se eu começar a cobrar tudo isso dele... Vai virar um toda inferno vez que eu na quero ir no vida shopping, dele. você não quer ir. Porque toda vez que eu quero sair pra dançar, você não quer. Vira uma cobrança e de uma coisa que a pessoa não tem pra me oferecer. Isso é uma dificuldade dos casais de entender também. Aquela pessoa Porque não é a única da sua partir- vida pra você cobrar tudo, Exato, né? a partir do momento que a pessoa casa, ela acha que a outra tem a obrigação de fazer com ela 100% das coisas que ela quer e vice-versa. E aí começa a ter esses conflitos. Gente, isso não entra na minha cabeça. E é tão saudável a gente ter os nossos momentos, por exemplo. Eu tenho minhas amigas da escola, a gente é muito amigo ainda e tal. E aí vira e mexe a gente marca, tem um café no Santa Teresa que abre 6:30 da manhã. E aí é o horário que dá pra poder a gente encontrar antes de cada uma ir para suas atividades pelo trabalho. A gente marca, fala, vão lá no Teresa, 6:30, bora. Aí eu tenho uma que ainda fica brincando, que ela trabalha mais longe, fala, que é horário de Helena? Eu falo, não, querido, horário de Helena é 10 horas da manhã. Exato, 6:30 não. não, é pra quem tem que ir trabalhar às 8. Exato. E às vezes, gente, até trazer esse ponto de intimidade para outros relacionamentos. Porque hoje se fala muito, por exemplo, tudo que você precisa é um café super faturado com a sua amiga. E às vezes, tudo que você precisa tá na casa dessa amiga, onde você vai estar confortável enquanto ela arruma uma gaveta de documento velha, lava a louça. Deitar no sofá dela sem e só maquiagem, conversar. com a sua roupa confortável. Isso é intimidade. É isso. É não ter que posar, é não ter que parecer, sabe? É muito bom. Ter múltiplos relacionamentos te faz ter uma rede de apoio. Exatamente. Te faz ser uma pessoa com não só mais opções de pessoas para quando você precisar das coisas e mais relacionamentos, mas uma pessoa com mais repertório social. E Uma pessoa mais rica, inclusive. isso, uma pessoa que vai ali ter mais... vai trazer mais coisas pra ela, porque ela vai estar lidando com diferentes personalidades de pessoas, ela vai conseguir ali ter visões diferentes de vários assuntos, porque ela tá inserida em vários ciclos diferentes. Né? É aquilo, gente. Imagina, Ana, você lê livros estritamente da psiquiatria? Não. Raiza, você lê estritamente sobre gestão financeira? Não. Eu também não leio só sobre direito. E se a gente fizesse isso, provavelmente nós seríamos muito mais pobres no exercício da nossa atividade profissional. Sim. Porque outras coisas agregam. Esses dias eu tava vendo uma psicóloga falando na internet sobre casamento. E aí ela pegou uma crônica. Não lembro o nome dela, mas era uma crônica que falava sobre o momento em que o casamento deixa de ser uma partida de frescobol e se torna uma partida de tênis. Porque no frescobol, o objetivo é não deixar cair. É. Você tá lá. E no tênis, você quer pontuar, você quer vencer o outro, você quer... Em que momento que aconteceu? E aí, É mais o que longo, isso tem a ver é com mais direito? duradouro, a partida de tênis, né? Assim, ela pode... Isso, assim, tem nada a ver com direito, mas é uma coisa que enriquece a minha vida profissional Sim. e a minha advocacia. Sim. Então, é mudar mesmo. Senão você fica preso dentro de casa e é uma pobreza extrema. E olha, você falou essa questão essa semana eu tava conversando até com meu marido, ele é muito de ler, ele gosta muito de ler. E aí ele falou, a gente falando de cursos, né, de especializações e tal, e aí ele falou, olha, hoje eu vejo que eu aprendi muito mais com os livros que eu li, de biografias, de CEOs, grandes CEOs, de grandes gestores. Aprendi muito mais a gestão do que com as especializações que eu tenho. Sim. Porque as vivências ali, o que eles vão falando nos livros, traz muita coisa, assim, e diversas pessoas, assim, diferentes culturas, diferentes religiões, diferente em tudo do que aquela pessoa, mas que traz uma riqueza muito grande. Você pensa em grandes pensadores contemporâneos que a gente tem. A Gabriela Prioli, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, Cortella. Eles não são limitados no falar. Na verdade, eles fazem várias conexões de outras áreas. Isso enriquece muito o seu discurso, o seu pensamento, as suas relações sociais. Então, é importante. Isso é importante na vida profissional, porque não seria no casamento. E aí é que entra um outro ponto. Quanto mais repertório você tem, geralmente mais planos você tem, mais sonhos você tem. E mais possibilidades também. E aí a questão é, se uma pessoa entra nessa realidade de conhecer mais o mundo, de ter mais planos, mais sonhos, e a outra não, Vamos ficar pra como trás. é que faz? Há uma incompatibilidade. E eu volto a falar da frustração pela expectativa que a gente cria.
Porque isso acontece com pessoas e acontece, né, com lugares. Eu sempre penso nisso, das minhas vivências de viagem que eu tinha uma expectativa muito grande do lugar. E quando eu cheguei, foi uma frustração tão grande. E hoje eu falo, foi eu que criei uma expectativa. Então o erro foi meu. Porque a expectativa veio de dentro de mim, chegou ali. A frustração foi enorme porque... não era o que eu esperava. E num relacionamento, isso acontece com muita frequência. Sim. E a sua capacidade de se adaptar a algumas coisas. E aí, eu assim, sempre, né? É uma questão resolvida há pouco tempo, inclusive, pra mim. Por exemplo, eu sempre tive o sonho, sempre, a vida inteira, de ter uma biblioteca na minha casa. Era uma questão, assim, inegociável pra mim. Era assim, um dia eu vou ter uma biblioteca na minha casa. E eu comecei a namorar uma pessoa que é viciada, né? E aí, assim, bem entre aspas, né? Mas é o ponto principal de lazer dele. É cultura pop, especificamente animes, enfim. Um dia eu cheguei em casa, olhei pra estante e tinha um monte de action figure. Eu falei... Isso aqui não tava nos meus planos. Eu queria uma sala cheia de livros. De onde saiu... O Goku do Dragon Ball. Tanta estatueta de personagem que eu nem sei o nome. Na estante da minha casa. Que isso? E aí eu falei, pera, mas esses eram os meus planos. Eu tô dividindo a vida com outra pessoa. Quais eram os planos dele? E aí, assim... Ter uma biblioteca, e aí acho que a gente passa muito por isso, ter uma biblioteca é uma coisa que eu venho construindo ao longo do tempo, mas que eu sei que tem um custo. Mas ter uma coleção de action figures tem um custo diferente, completamente diferente de comprar livros. Mas aí entra o que eu falo na questão lá da conversa entre o financeiro e alinhamento de expectativa, porque para você é fundamental a sua biblioteca, mas para ele também é fundamental ter a coleção dele. Exato. Então, é tão injusto você privar ele de manter a coleção e ele te privar de comprar os livros. Sim. De ter a sua tão sonhada biblioteca. Então, aí entra a questão do, peraí, vamos conversar aqui, porque isso envolve o financeiro. Sim. Então, vamos conversar aqui, porque eu preciso entender, os meus livros são importantes? Porque são enquanto um livro custa R$100, em média, um action figure barato custa R$300, R$400. Deixa eu trazer barato. uma informação besta pra vocês aqui sobre isso, porque me veio e acho que as pessoas não pensam, as coisas são divididas, né? Então, eu já fui em casa de pessoas que tinham ali uma parede inteira com esses bonequinhos de ação. Olha, você falar bonequinho, arruma uma confusão. É isso que eu ia falar. Olha, chamar de bonequinho, arruma chamar de confusão. bonequinho, Essa você parede, tá... ela devia ter um carro popular. E aí eu fiquei pensando, se algum dia divorciar, metade é da meu. esposa, né? E aí vai ter que ter uma partilha dos bonequinhos. Agora, pra biblioteca, se forem livros de medicina, por exemplo, livros de direito, não divide, porque é material de trabalho. E aí a pessoa não sabe disso. Imagina um divórcio litigioso que tem ali uma briga, ela fala, eu quero Metade dos aquele seus Metade do boneco. E aí ele falou, eu quero seus livros. Eu falo, material de trabalho, amor, não tem como. Mas é isso. E aí, assim, entra no que é crucial e no que é necessário pra cada um. Exato. Que são coisas diferentes, mas Tem que ambas ser importantes. conversado. Mas se você Tem junta que ser bonequinho, você tá conversado. na desvantagem, tá? Porque Metade tem que ser aliado. foi. O orçamento financeiro familiar, ele tem que ser ajustado, inclusive, para essas coisas, particularidades de cada um. Esse caso, ele mandava, por exemplo, tinha lá o Goku. Eu sou velha, eu lembro dos nomes antigos. Mas era o Goku que tava com a roupa certa, mas tava com a mão errada. Aí ele comprava e mandava ajustar e fazer a mão certa e sei lá o quê. Esse bonequinho aqui foi R$3.000. Eu ficava, nossa! 1.500 era sua esposa em casa de divórcio. Exatamente, planeja isso aí, Se meu você amor. não quer que ela leve metade dos seus bonecos, então faça uma poupança. Ou então faz um pacto antinupcial falando que os bonecos são só seus e Só você que não vocês estão divide. pensando num desdobramento se tudo der errado. Mas e se tudo der certo? Se tudo der Porque certo. agora eu cheguei num ponto. Eu tô tendo que mudar. Porque não cabe eu, o João, E os bonequinhos. todos os bonecos, todos os livros. A
gente não cabe no Ou apartamento. seja, qual o planejamento financeiro Agora, vocês pro estão espaço. fazendo Exato. para essa mudança? E para aí, o espaço, exatamente, porque a vai gente, ter um a gente custo. teve que sentar e falar assim, peraí, agora chegou num ponto em que a gente vai ter que mudar. Lógico, já pretendia mudar por uma questão pelo local do trabalho e tudo, mas eu falei, cara, eu não consigo mais morar nessa casa, está inviável, não cabe a gente os livros e os bonecos. Não cabe. Tá desconfortável ficar na casa. É isso. Planejamento. E aí, gente. é isso assim, planejamento. às vezes a gente pensa só se tudo der errado, vai dividir. Mas e se tudo der certo? Porque ele continua comprando os bonecos dele, eu continuo comprando os meus livros. Eu E se vier pretendo uma comprar terceira mais. pessoa? Se vier uma... Se vocês decidirem, quando decidirem Quando ter a gente... filho. Porque assim, a gente pretende ter, mas no futuro. A gente vai fazer o quê? Vai pôr essa criança onde? Porque não tá cabendo a gente. Bota E na aí prateleira começou no tudo de lixo. novo. Peraí, isso aqui não tem um custo só de adquirir. Não, tem o custo A emocional. gente ter tem um custo emocional tem e de um manutenção. custo emocional de não só né, da compra, de manter o objeto, mas, pera, tem um custo pra eu ter todos esses objetos, eu preciso morar na casa maior. É. Exatamente. Isso E talvez eu impacta em precise de outras alguém pra coisas. limpar. É uma cadeia. E aí, Porque limpar exato, né? estante de livro com os bonequinhos, gente, pelo amor de E Deus. aí, não é um plano de curto prazo. Porque a gente pensa assim, eu vou juntar dinheiro pra fazer uma festa, eu vou juntar pra... Não é um plano de curto prazo. Eu não pretendo me livrar dos meus livros nunca. E ele não pretende se livrar, livrar dos das figuras bonequinhos. dele nunca. Até ter o Isso tem primeiro que ser filho, porque os conversado. livros, os bonecos ainda... Ah, não. Os Mas os bonecos ele vai ter que colocar só no alto. É que já há um Não ficar plano no pra esses bonecos irem pra isso, pra uma estante vai de ter vidro, que todo ir um pro alto. todo um mecanismo. E, gente, a gente fica pensando que casamento é só briga e aquelas coisas. Eu vou brigar porque fez errado, fez aquilo. Não. Às vezes é gerenciar livros e bonequinhos de ação. Sim. Porque Sim. tem custo E assim- emocional, financeiro e você tem que gerenciar. E é isso, a gente às vezes pensa assim, se tudo der errado. Mas às vezes, quando dá certo, você também tem que pensar. E você tem que planejar. E é justamente buscar dar certo, do tipo, Buscar dar não certo. vejo valor nos bonequinhos, é importante pra ele, ok. Exato. É isso. Eu Vamos quero que ter dê bonequinhos. certo, então eu preciso me estruturar pra poder fazer dar certo. Quero isso na sala de jantar, no armário de louças? Não. Uma cristaleira. Uma cristaleira, mas ali no escritório, Ok. fica bom, Eita. funciona. Gente, se deixar, a gente fala aqui o resto da noite toda, Nossa, né, se Raiza? deixar a gente fala. Mas tá dando nosso tempo. Vamos encerrar e, como é de praxe, eu vou pedir pra cada uma dar um parecer sobre esse episódio. Começando por você, Raiza, que eu cortei no meio. Não comece um planejamento de casamento sem antes conversar das suas finanças. Das finanças do casal e planejar isso aí. Tanto a festa tão sonhada de muitas pessoas, quanto o pós-casamento, onde vão morar, o que vão comer, quando vão se mudar para uma casa maior, quando vão precisar se mudar para uma casa maior, façam planejamento, tenham estratégias. Não entrem num financiamento logo no primeiro... Quando decidir ali ter um casamento, não entre no financiamento. Tem outras formas de ter o sonho, de realizar o sonho da casa própria. Converse, tenha um planejador financeiro para a sua vida. Não é só momentâneo. E para sustentar tudo isso, entenda como é que essa outra pessoa funciona, como é que você funciona, quais são os seus padrões de comportamento, se você é mais impulsivo, se você é uma pessoa, né, que é mais, pensa mais ali, calcula mais a coisa, como é que você funciona, como é que o outro funciona e como é que vocês podem fazer para que ambos cheguem num acordo, porque são pessoas diferentes, criadas em contextos diferentes, que precisam, a partir desse momento, por uma decisão dos dois, fazer dar certo. Gente, eu vou encerrar esse episódio com uma piadinha, porque eu falei da partilha dos bonequinhos de ação. Deve ter muito marmanjo preocupado, porque eu sei que vocês gostam disso. Aí a sua esposa tá ali colecionando livros, você fala, mas o dela não tem direito a metade? Eu não tô planejando me divorciar, mas e se acontecer? Seguinte, como que você vai proteger seus bonequinhos? Já tô casado, não fiz pacto, eu não quero fazer. Você vai pedir pra ela te dar de presente, no cartão dela, com um laço. Aí você tira foto. Presente não divide. Olha, advogada! Olha a ideia! Gente.
Mas, gente... E assim a gente termina mais um episódio do Diálogos Autênticos com muito bom humor, trazendo mais leveza para esse tema de casamento, que não é só conflito, também é planejamento, é buscar fazer dar certo. Vamos transformar o casamento numa partida de frescobol e não numa partida de tênis. Lembra de nos seguir nas redes sociais, o @dialogosautênticos.podcast. Deixa um comentário aqui, conta pra gente como tá sendo essa rotina de casamento, suas dificuldades. E nós te vemos no próximo episódio.